A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Aqui nós temos as soluções. Bem-vinda, bem-vindo ao programa Condomínio em Foco, na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, como acontece todas as terças, a partir das 3 da tarde. Ouvinte CBN, que bom a sua presença aqui na nossa audiência. Eu sou o jornalista Carlos Conce, vou apresentar esse programa com o especialista em condomínio Pedro Erlon, síndico profissional e corretor de seguros prediais. Direção técnica Marcos Vasconcelos. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço. Bom de aço, bom de preço. Agora fabricando containers para você instalar o mercadinho, a loja 24 horas de seu condomínio. Isso é qualidade de vida. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Curso de férias de comunicação oratória a partir de 9 de janeiro. Faça contato 99949-9091. O programa Condomínio em Foco, você que nos acompanha, tem a missão de discutir de forma técnica a gestão condominial, as relações entre moradores, fornecedores e administradores, os impactos jurídicos, econômicos e sociais do universo dos condomínios. E hoje vai debater um tema que resume em grande medida o sucesso ou o fracasso da vida em condomínio. Convivência e aumento dos conflitos em condomínios. Como prevenir e resolver essas questões tão elementares e ao mesmo tempo tão importantes nesse contexto. Amigo e amigo ouvinte, sabe aquele barulho fora de hora, vizinhos em corta de colisão, animais de estimação, use vagas na garagem, reforma nas unidades, uso de áreas comuns, grupos de WhatsApp que alimentam tensões. Em vez de construir soluções, a percepção é clara. Os conflitos estão cada vez mais frequentes, mais intensos e muitas vezes mais judicializados. Pois bem, para discutir esse tema, Jennifer dos Santos Silva, ela que é advogada há quase 10 anos, ela que é especialista em Direito Previdenciário pelo Centro Universitário Tiradentes, a UNIT, atua também como advogada na área trabalhista, conduzindo reclamações, cálculos, defesas, negociações e acompanhamento processual completo. E muito mais, daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais de Jennifer dos Santos Silva. Doutora Jennifer, muito obrigado pela presença. Nosso boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, segunda Sim. vez aqui com vocês. Carlos Conce, que é uma pessoa que eu admiro muito, meu professor. Pedro também, o Pedro Erlon, que eu admiro bastante. O cara é um fera, na área condominial. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jennifer. Para nós também, com certeza, é um imenso prazer. Tenho certeza disso e, desde já, obrigado pela sua presença, eu repito. Bom, mas antes dessa conversa de condomínio, nós vamos conversar com ele, que conduz essa conversa comigo todas as terças-feiras a partir de 3 da tarde. É o nosso co-host, síndico profissional, corretor de seguros prediais, expert em condomínio. O que dizer sobre o tema de hoje, Pedro, e quais são as notícias da semana? Muito boa tarde, amigo Pedro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde mais uma vez a Jennifer, que Boa tarde, atendeu o Pedro. nosso chamado. Sim. E a gente vai trazer aqui notícias, Carlos, escolhidas realmente para propor informação, trazer dados do segmento condominial, que está cada vez mais complexo, Carlos? Verdade. Inclusive a questão das leis, a questão Sim. do judiciário, do entendimento sobre condomínio, que tem realmente avançado bastante. A gente tem aqui, Carlos, uma decisão do STJ que condenou um condomínio por restringir acesso de moradores de condôminos não associados em loteamento residencial. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a associação residencial por impor restrições de acesso a moradores não associados em um loteamento. O que está acontecendo hoje, Carlos? Muitos condomínios ou associações equiparadas a condomínios, Sim. elas possuem o que se chama de acesso controlado. Como é que funciona isso? O plano diretor ele até deixa você construir ali um loteamento, mas ele diz o quê? Olha, você não é condômino, você não é associado, mas você é de fora, mas você pode ter acesso a esse espaço. Sim. Você pode transitar com o seu carro, com a sua bicicleta ou até a pé, desde que você seja cadastrado. Então, aqui nessa notícia que a gente está divulgando agora, essa associação ela criou regras próprias que restringiam demais o acesso desses não
associados, Restrição não abusiva. condôminos, né? O colegiado reconheceu que os proprietários, mesmo os não associados, enfrentavam constrangimentos reiterados a ingressar, né, neste loteamento. Na verdade, a cada dia a gente se depara com condomínios diversos, né? São condomínios agora de acesso controlado, são condomínios mistos, condomínios que de todo tipo, Carlos, condomínios residenciais e comerciais, que são os mistos. Veja a complexidade que esse gestor, que o síndico, ele se depara no dia a dia, né? Verdade. Então, a justiça está aí para gerar o entendimento, mas muita coisa é nova, né? Restrição considerada abusiva, portanto. Exatamente. E assertiva, né? E assertiva. Boa, Assertiva, né? Direito de ir e vir, previsão constitucional. Eu tive Ninguém um pode caso ser CA. já Falou a advogada, É. perfeito. Exatamente. Tá vendo o nível da convidada, né? Eu tive um caso num condomínio que moro, né, que proibiram a doméstica de frequentar o elevador social. Né? Isso é discriminatório, isso é gravíssimo, né? Perfeito. Então, veja que hoje em dia as relações sociais, elas mudam, elas não podem mais ser como há 20, 30 anos atrás. As coisas estão mudando, né? O condomínio tem que acompanhar isso. Perfeito. Perfeito. Né? Tenho aqui outra notícia. A gente sempre traz notícias ligadas também a construtoras, a construção civil, a entrega dos empreendimentos. Construtor entrega apartamento de 2 milhões com defeitos e é condenado a indenizar o casal. Olha aí, imóvel de alto padrão, né? Sim. A entrega de um apartamento de 2 milhões com vícios construtivos levou a justiça a condenar a construtora responsável a indenizar o casal adquirente do imóvel. A sentença reconheceu falhas graves de qualidade, determinou ressarcimento por danos materiais e morais, após a comprovação de problemas que comprometeram a habitabilidade da residência. Habitabilidade, velho. Habitabilidade, exatamente. Vícios Então construtivos veja, graves. e isso Algo independe do padrão. Aqui foi Sim. um condomínio, foi um empreendimento de alto padrão, mas a gente vê muito acontecer isso em empreendimentos populares. Sim. Né? Mas tá aí a internet, tá aí os cursos do YouTube, a informação tá na palma da mão. Verdade. As pessoas hoje estão recebendo os imóveis já com mais sabedoria, né? Acompanhada de um Pedro. profissional, inclusive, Sim, né? Tem Contratando pessoas até engenheiros agora, É. né? E me Tem uma permita, cliente Pedro. que ela leva Sim. chimbras. Né? Ela leva Sim. chimbras para o apartamento para ver se está nivelado. E ela vai acompanhada Olha lá que de um legal. engenheiro. Então, assim, ela já pega todas as informações ali na internet e segue o baile. E hoje, mesmo os condomínios um pouco mais populares, né, nós temos amigos que têm construtoras que trabalham nessa linha, como, por exemplo, a Telesil, né, lá do Alfredo, do Gaspar, né, do Osman. Nós temos a Engenharc, lá do Hugo Ferro, do Guinho, da turma toda lá. E, assim, a gente vê a preocupação com a qualidade, né, do imóvel. Então, assim, imagine um imóvel onde muito mais dinheiro é investido, né, alto padrão. Então, assim, aí é que realmente o cuidado da construção tem que ser maior ainda, né? Sim. Temos Tem que também ser igual bons no sentido de exemplos. dar qualidade ao ser humano, mas imagine um alto padrão. Eu recordo, esteve aqui no programa, a consultora Delman, que ela mesmo Sim. contrata, olha que bom Auditoria exemplo. externa. Exatamente, de uma engenharia externa para a entrega dos seus empreendimentos. Para acompanhar, porque assim, Sim. durante a obra, defeitos, problemas podem Sim, ocorrer. sim. Né? Mas a postura da construtora é que demonstra seriedade, não é isso, Carlos? Espetacular. Perfeito. Por Então, isso que a Delman chegou onde chegou, né? exatamente. Nesse caso, né, que foi citado, além da indenização dos danos materiais, referente aos prejuízos financeiros, né, também temos aí os danos morais, considerando desgaste emocional, a frustração, diante da entrega de um imóvel que não atendia às condições. O caso serve como alerta para os consumidores profissionais da gestão condominial sobre a importância das inspeções. Como foi falado, não é porque é um alto padrão, mas até os condomínios populares, não custa nada contratar um engenheiro, um profissional para lhe acompanhar na entrega, a famosa entrega das chaves, né? Tem que ter muito cuidado nisso, Carlos, porque assinou que recebeu, aí é que começa o problema. E as inspeções, elas são obrigatórias, né? São obrigatórias pela lei municipal e todo empreendimento tem que fazer. Tem que ter essa inspeção em dia ali, até para manter a segurança do empreendimento. Habitabilidade, né? Então, volto contigo, Carlos. Perfeito. E assim nós concluímos esse primeiro momento
em que trabalhamos as notícias da semana. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco. Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. O oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço Bom de Preço, onde você pode adquirir o seu mercadinho 24 horas em containers, aumentando a qualidade de vida do seu condomínio. E também no Instituto Carlos Conce, cursos de oratória e comunicação, turma de férias a partir de 9 de janeiro. Você contata 99949-9091. Faça como aqueles que são vencedores. Faça a sua comunicação ainda mais elevada, de alto nível. É hora, então, da conversa de condomínio. Evidentemente que essa conversa de condomínio, mais uma vez, nós vamos chamar ele que é expert em condomínio para começar esse bate-papo. O tema de hoje é convivência e aumento dos conflitos em condomínios, como prevenir e resolver essas questões. E nós sabemos que a nossa convidada é Jennifer dos Santos Silva, como foi anunciado, advogada há quase 10 anos, inscrita na OAB AL 14.263, especialista em Direito Previdenciário pelo Centro Universitário Tiradentes, atua também de forma consistente na área trabalhista, conduzindo reclamações, cálculos, defesas, negociações e acompanhamento processual completo. A doutora Jennifer integra o escritório Ave Êxito, onde exerce assessoria jurídica ampla nas áreas previdenciária, trabalhista, civil e empresarial, com foco na elaboração de peças, condução de demandas complexas e atendimento estratégico a clientes. Na trajetória jurídica, ela é sênior condominial há mais de 6 anos, com experiência prática em gestão, mediação de conflitos, organização financeira, governança condominial, implementação de boas práticas de convivência e segurança. Com comunicação clara, postura ética, capacidade analítica, Jennifer oferece uma visão integrada em direito, gestão e vida condominial de alto nível. Pois bem, nós temos um convidado também de alto nível, né, Pedro Erlon? Verdade, essa mesa aqui é altíssimo nível, mas os nossos ouvintes querem saber como Jennifer, né, se tornou síndica do condomínio e no off aqui ela me falou, eu não sabia, são mais de 500 unidades, então não é qualquer condomínio, é grande a responsabilidade. Quase uma cidade. É uma comunidade muito extensa, muito grande, que requer realmente um grande cuidado. Mas como foi que você se inseriu nesse contexto condominial, Jennifer? Então, são exatas 528 unidades, né? São 6 torres, 88 unidades por torre. Então, realmente são praticamente 6 condomínios dentro de um complexo. Uma cidade, né? A gente costuma dizer que lá é uma cidade. Foi um convite de um amigo, né, em meio a um conflito que já existia dentro do condomínio, e aí conflitos que foram resolvidos na esfera judicial, e o antigo síndico acabou sendo retirado do cargo, e nós tivemos um síndico interino, que passou pouco tempo também, porque um condomínio que já tinha conflitos como o nosso, e ele assumir sem nenhuma experiência, foi bem complicado. E aí teve a eleição posteriormente. Um síndico assumiu, que é esse meu amigo, e me convidou. Falou, olha, vem para cá, me ajuda, você se torna subsíndica da sua torre. E aí cada torre tinha um subsíndico. E aí eu me tornei subsíndica, os outros subsíndicos desistiram também, fiquei como a única subsíndica da torre. E aí chegou o momento em que ele entregou a gestão. Quando entregou a gestão, não teve nenhum candidato a síndico. Aí ele falou, então acho que você é a pessoa ideal. Mas não é que eu era ideal, foi a que sobrou. Mas você já estava, então, como subsíndica há um tempo? Já estava há um tempo ali, aproximadamente há 6, 7 meses. Já entendi que o condomínio tinha alguns problemas. Alguns muitos. Alguns muitos. Foram muitos desafios. Eu costumo dizer que não foram problemas, mas foram desafios que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Essa é a palavra. Muito bom. Quais foram os principais, assim, de cara? O condomínio tinha dinheiro, então, né? Porque 500 apartamentos tinham um saldo bom. A gente tinha cortes de energias periódicos, então toda a área de lazer cortava a energia. Cortava a energia da torre também? Era a energia das áreas comuns, né? Então o elevador parava de funcionar. Parava de funcionar, era um caos. E aí o síndico que assumiu tinha que resolver mesmo sem caixa. Então teve. Resolve? Eu queria entender. Não tem como resolver, né? Então foram diversas assembleias, foram diversos pedidos de ajudas a amigos. Então, como eu sou muito inexperiente na área,
que eu fiz? Eu convidava pessoas, eu sempre chamava alguém, olha, um contador, me ajuda, como é que eu faço para solucionar esse conflito? Como é que eu faço para pagar essa conta? Levava para a Assembleia também? Sempre, a Assembleia sempre. Foi a época em que a gente teve mais assembleias, então eram 2, 3 assembleias no mês. E creio que assembleias conflituosas, não pela sua gestão, né, mas pela situação, né? Porque o condômino, às vezes, ele vai trabalhar, ele vive a vida dele, ele não quer saber do condomínio. Mas quando vai ter uma taxa extra, né, ele quer saber como é que chegou até aquele ponto. Né? Até aquela taxa extra, exatamente. E aí tem um condômino também que não participa da assembleia, mas ele está lá nos grupos de WhatsApp. Então, é um absurdo, ela entrou, vai aumentar, a gente achou que ia ter mudança. Enfim, mas a mudança ela foi muito gradual. Impostos atrasados? Não. Tinham impostos atrasados, o condomínio sofreu uma condenação também na época, então foi uma bola de neve. Foi uma condenação trabalhista. Então é tudo muito sério isso, né? Verdade, ainda bem que não tem trabalhista. Foram contratações precárias, sem um contrato, sem uma análise jurídica. Sem contrato? A coisa só piora. Jennifer, foi, a gente pegou no caos. Vocação é a palavra. O pessoal brinca, né, Carlos? Que a gente tem que matar um leão por dia. Não, uma comunidade de leões, né? Foi uma comunidade de leões. Foi um período desafiador. Mas a gente conseguiu. E eu costumo dizer que eu não consegui só. Né? Eu consegui com muita ajuda. E aí, tem um amigo que acabou que ele já faleceu também. Né, ele já se foi, mas que ele foi um mentor. Então, ele estava em São Paulo fazendo um tratamento e ele sempre me ligava, olha, professor, eu vou te orientar hoje nessa assembleia. Legal. Então, você fala assim, conduz desse jeito, porque eu era muito jovem. Né, e aí, você vê as coisas passando, inclusive as pessoas indo embora também, mas a gente conseguiu. Né, conseguiu alavancar o condomínio, conseguiu resolver muitas coisas, conseguiu formar um caixa. Quanto tempo você acha assim, que o condomínio começou a enxergar uma luz, desde quando você assumiu? Eu acho que a partir dali do 3º ano. Meu Deus, 3 anos. Foram 3 anos. Que ela foi reeleita e reeleita. Quantos anos já, Jennifer? Eu fiz 7 anos em julho. Tá vendo, Carlos? Carlos, você tem que se tornar síndico. Porque você tá vendo exemplos aqui. Olha, eu acho melhor contratar, Jennifer. Eu creio que Carlos Conce, até pelo nome do programa, Carlos, você tem que virar síndico. Eu vou fazer essa campanha. Carlos Conce, síndico do prédio dele. Eu prefiro e aí, a questão dos me informar com o Pedro Erlon. Pronto, ótimo. Me inscrever no curso também. Então foram 3 anos, né, para poder... 3 anos. 3 anos para poder ajustar as contas, 3 anos para poder abrir uma conta bancária também. Não tinha conta o condomínio? Ele tinha... Já me deu uma notícia boa. Não tinha conta. A gente teve que abrir um CNPJ, então foi todo um processo. Não tinha CNPJ? Não. Por isso que não tinha contrato. É impressionante. Era um condomínio bem, assim, lindo. Um condomínio muito bonito, muito bem construído, né? Pronto para receber o seu morador, com uma área de lazer maravilhosa naquela área de cima, porque a gente tinha um tobogão, uma piscina, uma churrasqueira. Então, assim, um condomínio todo preparado para um convívio. Uma pergunta para a advogada Jennifer, né? Como é que funciona a construtora nesse trânsito, assim, de entregar e não teria a construtora que, de alguma forma, contribuir no andamento do CNPJ? Mas às vezes a construtora até acha bom, porque não está sendo cobrada. Eles fazem a nomeação de um síndico interino na entrega. O síndico interino assumiu na época e diante das assembleias muito conflituosas, sempre foi uma assembleia desde o início com muito conflito, ele acabou deixando de mão. Ele falou, olha, nenhum apartamento aqui eu vou ficar, eu vou vender. E aí eu não tenho interesse em assumir essa sindicância. Aí passou para uma outra pessoa que estava na reunião e aí os problemas só foram aumentando. De uma forma que só pode ser resolvido judicialmente. Que é hoje o que nós evitamos, né? Você falou nisso, então assim, nesses anos, 7 anos, né, é um tempo bastante significativo, você percebe nos últimos anos o aumento real dos conflitos em condomínios, de forma geral, tirando pelo seu, claro, mas também as conversas, uma visibilidade e formalização desses conflitos que mais existe, notificações, ações judiciais. Como você consegue traduzir isso para a gente? Sim, hoje eu vejo uma maior quantidade de conflitos entre
entre condôminos, na verdade, né, dentro do condomínio, porque em que pese eu não ser uma síndica profissional, eu sou síndica orgânica, mas eu atuo na área. Sim. E aí, como advogada, eu sou chamada para mediar alguns desses conflitos em alguns condomínios na cidade. Marechal, Maceió, enfim. Massagueira também, a gente tem um condomínio que a gente está tentando mediar conflitos antes de ter uma judicialização. E o aumento tem sido realmente, assim, exorbitante, desafiador para o síndico, bem mais conflitante, principalmente na questão de associação. Né? Às vezes a gente não... Esses dias a gente pegou um condomínio que ele é da Massagueira, não sei se, no momento não vou poder falar o nome, né? Não. E aí o conflito lá é enorme. É enorme justamente pela divergência de opiniões. Então, eles têm um grupo de apoiadores e eles têm um grupo de opositores. E aí, para resolver essa situação, apenas com a mediação, apenas com a pacificação. E a gente ajuda o síndico a ser um pacificador dentro desse conflito. Haja comunicação, né, Pedro, nesse sentido aí, porque comunicação não violenta, comunicação assertiva, né, transparência na comunicação, que é a comunicação assertiva. Não tem espaço para o erro, né? Porque uma escuta ativa. Que já vem de um histórico de problemas, né? Então, mas você vê com essa postura de Jennifer, não tem como ter conflito, né? Mas imagina todo esse histórico, né? Sim. Você reverter essa situação. É difícil, mas é possível. É legal difícil, que você mas tem experiência como advogado e experiência como síndica. Então, isso ajuda demais quando você vai a um outro condomínio. Ajuda na conversa com o síndico, né? Sim. Porque a gente conversa primeiro com o síndico, faz ele entender que a ideia dele ser pacificador, de ser um instrumento de resolução dos conflitos. Porque às vezes o síndico ele está tão sobrecarregado que aí ele vai para brigar. Eu já vi síndico que vai para a Assembleia para brigar. Tem síndico que nem vai. Na verdade, ele manda o advogado para representá-lo. Então, aí causa uma limosidade também dentro da Assembleia. É verdade. Porque aí os condôminos falam, poxa, o síndico não apareceu, por quê? O que está acontecendo? Verdade. Então, a ideia realmente é essa, trazer o síndico como um pacificador de conflitos. Perfeito. Realmente, são muitas questões. Verdade, você vê aí, são 6 torres, 500 unidades. Aí você tem aí barulho em todas as torres, pets em todas as torres, briga de garagem em todas as torres, reformas em todas as torres. E agora a gente está chegando no período de férias, né? Crianças, muitas crianças. As crianças circulando aí sozinhas no condomínio, né? Então é muita coisa para uma síndica só. E muita coisa para a gente conversar logo após o nosso intervalo. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Com oferecimento do aço bom preço, bom de aço e bom de preço. Agora fabricando containers para o seu mercadinho 24 horas dentro do seu condomínio. Olha que maravilha! 24 horas funcionando no mercadinho, você vai lá e resolve o seu problema. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Turma de férias a partir de 9 de janeiro. Você contata 99949-9091. Voltamos já com o programa Condomínio em Foco. Fica agora com o repórter CBN. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento aço bom preço, bom de aço, bom de preço, agora fabricando containers para você instalar o seu mercadinho 24 horas dentro do seu condomínio. Qualidade de vida. Instituto Carlos Conce, curso de comunicação oratória, turma de férias 9 de janeiro. Você faz contato através do 99949-9091. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Estamos em conversa de condomínio, Pedro Erlon. E que conversa interessante com a doutora Jennifer. Excepcional, excelente. Né? Tanto que voltou, né, Carlos? Sim. E a gente conversando, né, ficamos até assustados como, né, por exemplo, condomínios recebem habites se existem situações pendentes, né? Aí o condomínio herda essas situações, isso, condomínios novos, a gente está no ano 2025, isso ainda acontece, né? Se você não tem uma outorga, se a largura das ruas está no projeto é uma coisa, executada é outra, não era para ter habites, né, Carlos? Era para chegar, né, era para se criar
um processo nesse sentido de que só vai ter o habite se tiver tudo conforme. Tem condomínios até que são entregues que as construtoras passam um ano ainda dentro do condomínio fazendo adequações. Como é que recebe a licença dos bombeiros, dos órgãos, do município? Não era para receber. Perfeito. Isso aconteceu com você lá, Jennifer, ou não? Aconteceu. Aconteceu? Acontece, né? Nós recebemos herança, né? Algumas heranças. Uma situação assim. Nós recebemos algumas heranças que hoje sobraram sim para o condomínio, e o condomínio ele tem trabalhado de forma exaustiva, inclusive com diversas assembleias, para aplicar a solução. Nós não podemos tentar, nós temos que aplicar. No nosso caso foi uma outorga, né, de licença de funcionamento da estação de tratamento e esgoto. O condomínio recebeu a BITSES, nós moramos lá há mais de 10 anos e nós não temos a outorga, Mas como assim, né? Como é que foi? Mas conflito já resolvido, tá? Processo em andamento, construção de emissário, sim, a gente sendo bem acompanhado, punições com projetos. Aos responsáveis, né? Tem sentenças. Um dia, quem sabe. Tem sentença. Doutora Jennifer dos Santos Silva, advogada, com experiência condominial, qual é o papel real da convenção e do regimento interno na prevenção de conflitos? São meros documentos formais ou podem ser, de fato, instrumentos de organização da convivência, se forem bem escritos, divulgados, aplicados? Eu costumo dizer que quando o condômino ele é um condômino que ele gosta de se instruir, né? De tomar conhecimento, o melhor lugar que ele tem para entender as regras e o funcionamento daquele organismo ali, que é o condomínio, é o regimento. Ele vai encontrar lá todas as regras e qualquer dúvida que ele tem, ele procurar a administração, um síndico, o administrador, a administradora. Nosso condomínio, por exemplo, nós temos um administrativo local. Então, o condomínio ele pode tirar diretamente a sua dúvida com o nosso administrativo, que está lá, né, de 8 às 18, com horário de almoço, e pode tirar a dúvida com o síndico também, né? Sim. O WhatsApp fica disponível ali dentro do horário comercial também. E, às vezes, fora do horário comercial, a depender da dúvida e da necessidade. Mas é importantíssimo que esse condomínio ele mantenha regimento e convenções atualizados, com uma linguagem simples e acessível. E que esse regimento ele não fique lá guardado dentro só de um sistema, mas que ele seja divulgado a partir do momento que um condômino chega. Ali eu vou morar, eu sou um inquilino, eu comprei, então ele já recebe ali na mão o regimento, a convenção, ele já recebe as principais regras de forma transparente, e aí pode até emitir opinião, conversar, enfim. Mas o ideal é que realmente sejam regimentos e convenções atualizados e entregue à mão ali. Tire dele todas as dúvidas, para que não haja nenhuma dúvida e nenhum conflito, nem interno, nem externo. Aproveitar, né, Pedro, a expertise da doutora Jennifer, e eu pergunto, na sua prática, quais são os problemas mais comuns em regimentos internos? Textos genéricos, regras ilegais, lacunas em temas atuais. Por exemplo, você tem hoje um tema muito atual, que é os carros elétricos, foram debatidos aqui, né? Ainda vai ter muito programa para falar de carro elétrico. Linguagem confusa, enfim. Ainda não tivemos a questão do carro elétrico lá. Ainda não, graças a Deus, né? Mas se eu quiser, eu sou condômino de Jennifer, eu quero colocar minha estação de carregamento, posso? Não, ainda não, né? Não. Ainda não, porque a gente não tem regra específica. Posso puxar uma extensão da minha janela? Lá do oitavo andar. Ainda não. Não, então. Em relação aos maiores conflitos que a gente vivencia lá, sempre são infiltrações, barulhos e crianças no espaço gourmet. Então, eu acho que a maior parte acho que é o grande conflito que existe dentro de uma comunidade condomínio, de quem vive em coletividade, são os barulhos. A gente tem um vizinho que tem o hábito de fumar dentro do banheiro, e aí aquela fumaça percola, né, dentro da tubulação e atinge e incomoda o vizinho na área de cima, né? Então, assim, é complicado. Não dá nem para identificar qual é a unidade, né? Não dá. Mas aí o que a gente faz? A gente tenta ir por exclusão. Qual é o vizinho que fuma naquele andar, qual é o vizinho que fuma abaixo, qual é o vizinho que fuma acima. Então, vai ficar todo mundo ali meio que com a anteninha ligada para a gente tentar identificar a pessoa, chamar na administração e conversar com ela. E explicar que aquela atitude dela está trazendo um transtorno para o vizinho de cima. Sim. Em relação às infiltrações, a gente tenta mediar também, que faz o nosso regimento falar que se trata de conflitos que têm que ser resolvidos entre condôminos, né, como síndica,
eu sempre faço uma ponte. Faço uma ponte, converso com o morador de cima, converso com o morador de baixo, a gente ajusta, traz um empreiteiro, alguém que possa ajudar eles também na resolução do conflito, e aí cessar esse conflito. Em relação às crianças, nós chamamos o pai a responsabilidade, né? O pai e a mãe a responsabilidade de cuidar desse menor que não pode ficar ali nas áreas comuns. Então, e quando não há, né, uma resposta positiva, quando a gente não consegue ter uma resposta positiva do pai, aí a gente aciona alguns órgãos, faz reunião, emite atas, conversa, traz realmente ali a consciência. E na maioria das vezes funciona. Amigo Pedro, nós temos uma síndica profissional que só não tirou ainda o certificado de síndico profissional, porque o preparo realmente é bem acima da média, né? Com a sua visão jurídica, com a sua visão também de gestora de condomínio, já que você está como síndica já há bastante tempo, mediação de conflitos, isso é espetacular, né? Não tenho dúvida disso. Bom, então aproveitando também a sua condição de advogada e de gestora de condomínios e já com 7 anos, né, à frente do condomínio, como deveria ser, na sua visão, o passo a passo formal antes de qualquer sanção mais grave? Você falou um pouco nisso, mas eu queria com mais detalhes, porque tem que registrar a ocorrência, tipo de conciliação, notificação, né, até chegar aí a comunicação ao conselho. Então, como é que se age, complementando até o que você vem falando, nessa situação? Qual o passo a passo formal, desde o primeiro momento até o momento mais grave, né, na sanção? Primeiro a gente tem que entender que multa não educa, né? Multa ela pune. E aí a gente não pode usar a multa como nosso primeiro instrumento dentro de um conflito. Muito bom. Então o primeiro passo é realmente chamar para uma conversa, né? Explicar a pessoa onde é que ela está errando, mostrar a regra. E ela continuando naquela reincidência, a gente faz uma notificação escrita, que é uma advertência. Primeiro foi a orientação. Primeiro foi a orientação. E aí a gente sempre chama, conversa. Mostra a documentação, né? Por mais óbvio que seja, a gente sempre explica. Mostra de né? novo. Por mais óbvio que a gente diga para ele, olha, aqueles dejetos do teu animal que ficou lá, que a gente viu na câmera, que você olhou, que você visualizou e você não pegou, sei lá, por algum problema na coluna, não sei, estava sem saquinho, foi buscar e esqueceu. Então o senhor tem que ir lá buscar, o senhor tem que jogar, porque o teu vizinho pisou e ele está aqui reclamando, ele quer essas imagens. Vem uma questão. Hoje em dia, mudou a forma que você aborda esse condomínio? Como era quando você começou lá atrás, há 7 anos, e como é hoje esse contato? Tem esse contato ainda com o condomínio? Antes a gente já emitia advertência, de cara, tá? E a gente já mandava uma advertência. Mas você tinha esse contato direto com o condomínio? Não. No início, não. Então já esperta desde o começo. Porque não adianta ter esse contato. Né? No início, não. No início, não. A gente já emitia advertência e a pessoa já chegava furiosa, acreditava que era uma multa, porque já tem lá, né? A explicaçãozinha abaixo, sujeita à multa. Poderia ser multado. Sim, sim. Inclusive, há uma assembleia específica falando do valor de multa para esse tipo de situação. Então, por isso que a gente sempre chama a pessoa à consciência. O valor, primeiro tem a advertência, depois tem um valor de multa, não é isso? Tem um valor de multa. Você conversa, depois a advertência. É um dejeto que sai caro. Sai caro se ele não recolher. Já aconteceu de multar o mesmo condomínio diversas vezes? Já aconteceu. Até ser judicializado. Meu Deus. Porque ele não pagou as multas, eu creio, e acumulou um determinado valor, e eu acho que ele achou que era brincadeira. Ele que acionou o condomínio, eu creio. Ele acionou o condomínio, que não ia pagar, que era perseguição. Só que aí, o que a gente faz? A gente usa a tecnologia a nosso favor. Como há distribuição de câmaras no condomínio, então sempre que a gente envia uma notificação, a gente envia o link também do ato que foi praticado de forma incorreta e ele tem lá, ele tem como ver. Então, se ele tem como ver, o juiz tem como ver. Ele ainda tem, mas não... porque ele acreditou que a gente não teria o acervo guardado. Certo. Então, ele continua. Só que o que acontece, Carlos? Os condomínios e gestores estão ficando profissionais. A gente está diante aqui de uma síndica condômina, moradora, mas que, na verdade, é uma síndica profissional. Profissional. Falta o certificado. Vamos tirar esse certificado, gente. Falta aí se expor ao mercado, né? Fica a dica aí, né? Para a nossa síndica Jennifer. Porque acrescenta, né? Assim, sim. A gente precisa. Nós soltamos em um outro programa, em um outro dia, Jennifer, um dado de que quase 50%, já 46% dos síndicos, são síndicos profissionais já, no Brasil.
né? Um estudo que foi feito. Olha que número forte, né? Poderoso. Preciso me integrar esse número aí. Olha aí, tá vendo? Bacana, né? Não, e já é gestora de um síndico de 500 unidades. Então, o que custa? É advogada. O que custa mais 500 unidades, né, cara? Mas realmente fico bastante feliz em ver que profissionais de outras áreas estão trazendo esse conhecimento, né? Sim. Essa gestão de conflitos, né? Conflito na Assembleia. Boa. Como é que você contorna um conflito na Assembleia? Porque tem condomínio que vai para a Assembleia porque quer Pra brigar. conflitar. Ele quer brigar. E aí? Normalmente, quando eu inicio uma assembleia, eu sempre inicio com uma reflexão. Eu sempre trago uma reflexão de início, leio a reflexão, converso com eles e digo que é como se fosse uma creche. Quem quiser falar, por favor, levante a mão. Enquanto o outro estiver falando, você não fala, aguarda a sua vez. E tem sido bem conduzido assim, né? Graças a Deus. Essa reflexão, você leva uma frase, uma citação? Eu levo um texto muito grande e normalmente a reflexão eu crio. E eu crio com problemas que estão acontecendo naquele momento. Então, é uma reflexão voltada para a pauta da Assembleia. Vai preparada. É comunicação ativa. Exatamente, Pedro. Assim, isso faz uma enorme diferença. Faz. Porque você abre o espírito, abre o coração. Carlos, ela destruiu minhas perguntas aqui. Eu ia perguntar sobre assembleias bem conduzidas, comunicação clara e antecipada e prevenção de conflito. Ela já matou tudo agora. Porque é impressionante que as pessoas, muitas vezes elas esperam a questão técnica. Se você leva uma reflexão, muda tudo. Muda. Seres humanos chegam à frente dos condôminos. E interessante é que às vezes os condôminos mandam mensagem. Você manda para mim aquela reflexão que eu queria usar na escola, eu queria usar no trabalho. Ela só disse que foi eu que fiz. Você que é síndico, que está nos assistindo, né? Se precisar de reflexões para iniciar as assembleias, a doutora Jenny ficou para apenas R$1.000 por cada. Só indicando, eu já empresto. Esse regimento interno seu, hoje ele já é adequado? Você sente necessidade de modernizá-lo? Ou você foi fazendo isso ao longo dos anos? Nós fomos fazendo ao longo dos anos. É um regimento hoje que precisa ser atualizado de acordo com as atas que existem. Mas, como eu disse anteriormente, a gente busca ter uma escuta muito ativa, de ouvir muito o condômino, né? Ele chega lá, ele reclama, e quando a gente escuta aqui, não é só vem 1, 2, 3 reclamando da mesma situação. Então a gente se reúne ali na administração, conversa, fala com a administradora, qual é a possibilidade de a gente conseguir trazer isso para o regimento? Seria legal, seria viável, a gente vai trazer mais conflitos? Legal. Porque às vezes tem uma regra que ela é poderosa aí, viu, pessoal? A dor do condômino, né? Você não faz, você não finge que escutou, você realmente... Não, a gente escuta. A escuta ativa, né? Você leva aquilo em consideração e se mais de um condômino se manifestar, aí sim, tem que haver um movimento para integrar aquilo ao regimento. E a gente decidir, porque às vezes tem uma regra que é muito antiga, mas ela é atual. Ela serve ainda, né, para o nosso tempo. Então, por exemplo, nós temos um condomínio com 528 unidades. Então, não tem como abrir o nosso espaço nos finais de semana para visitantes, imagine. Se todo mundo descer com seus visitantes. Mas existe um espaço para o visitante vir durante a semana. Então, ele pode sim usufruir junto com o morador ali daquele espaço. Vou tocar fogo no parquinho agora. Motivo de conflito grande em condomínio. Inquilino e Airbnb. Como é que está no seu condomínio, Jenny? Lá, nosso regimento não permite. Não, inquilino tradicional sim, né? Inquilino tradicional, mas sim. Mas Airbnb não. Não, de modo algum. Airbnb e outros aplicativos, né? Claro. Aplicativos que são os aluguéis de curta temporada. Nós não pode. Não é permitido pelo regimento. Mas se o condomínio estiver fazendo ali de uma forma... Já aconteceu. De uma forma cautelosa, sutil. Nunca é tão sutil, né? Nunca é tão sutil. Às vezes ele diz, sobrinho. O que acontece? Normalmente o morador se incomoda porque ele quer fazer o aluguel dele de forma curta para fazer dinheiro ali, principalmente carnaval, essas temporadas finais de ano. E aí ele vê que o vizinho fez, então ele chega lá e denuncia. Então a gente não tem tanto trabalho. Então, como é um condomínio grande, todo mundo sabe de tudo. E aí ele denuncia. O que a gente faz? Vai para as redes sociais, vai fazer a pesquisa. Identificou, a gente printa, notifica. Eu já tive um síndico que ele fez a reserva no Airbnb da condômina. Aí quando ele foi, era ele. Ela não lembrou que o nome dele era aquele. Aí já pensou? Ela já tinha sido multada e nesse regimento dobrava o valor da multa. Perfeito. Né? Que também tem isso, né? A dosabilidade agora vai dobrando, né? No seu regimento é assim também, né? Também.
também permite sair dobrando até 10 vezes o valor da multa. Multa muito lá, Jennifer? Ou parou? Tá mais calmo? Hoje menos, mas tem multa. A Jennifer tem cara que gosta de multar, viu? Não, só quem é reincidente e quem não respeita realmente a regra, né? Primeiro, uma conversa, uma advertência, né? Eu costumo dizer que às vezes a multa ela cria mais conflito do que uma advertência. Muito bom. A multa ela cria muito conflito, porque Dói no bolso. Dói no bolso e dói no ego. Dói no ego do ser humano. verdade. Quando ele é multado, ele faz, poxa, eu fiz coisa errada, mas o meu vizinho faz. Só que ele não sabe que o vizinho dele já foi notificado. E aí ele sai espalhando para todo mundo, eu fiz, enfim, essa síndica me persegue. E aí cria-se um conflito. Então o que a gente faz? Sempre a conversa primeiro. Sempre pede ali o ronda ou o supervisor, que a gente tem um supervisor local também que vai até o morador, O local que você fala é em cada torre? Nós temos um ronda 24 horas e temos um supervisor local em horário comercial. Gostei que ela usou a expressão supervisor. Eu não gosto da expressão guarda de turma, zelador, supervisor. Acho que tem que ser valorizado esse profissional, né? Sim, sim. Em Salvador usam muito, eu acho lindo isso, é gerente predial. Inclusive ele pediu para mandar um abraço para ele. Oi, legal, manda um abraço agora. Márcio, um abraço, querido, você é maravilhoso. Márcio, parabéns, viu? Nosso supervisor. Melhor supervisor, viu? Parabéns, Márcio. Não é fácil a sua posição, mas uma gestora dessa que está valorizando a mão de obra, né? Sim. É bom. Inclusive com assembleias bem conduzidas, o que é fundamental, né? Porque isso acaba fazendo que as coisas andem melhor, né? Porque Sim, você fala, tem uma reflexão no início, tá? Quem quiser falar tem que levantar a mão antes. Certeza você tem como verificar isso aí, né? Depende da quantidade de pessoas, fica mais ou menos fácil. Ok, eu já vi, assim, recomendação, depende da reunião também, um sininho para... Né? A depender se for votação lá, nós usamos plaquinhas, né? Perfeito. Então cada um fica com a sua plaquinha, com sim, com não, tá de acordo, não está. E aí fica uma pessoa contando nas laterais. Então, sim, não. finalzinho com coffee break, todo mundo... Opa, tem coffee break na sua assembleia? Tem, Se você sempre quiser tem. uma visita lá, que faz, né? Condomínio foco em loco. Em loco, Vamos Tenta no final coffee break, né? Coffee break, né? É por isso, Carlos, que a gestão não tem conflito, né? Ou quando tem, são menores, né? E quando quando acontece, são melhor gerenciados, né? Tem conflitos e tem desafios, mas tem soluções. Hoje, por exemplo, você tem conflito, por exemplo, com fornecedores ou não? É tranquilo? Ou chega a ter? Hoje é mais tranquilo. Acho que no começo é mais difícil. Porque como o fornecedor não te conhece, até a questão da confiança. Né? Então ele não te conhece, ele não libera muito, ele cria uma certa resistência, às vezes ele falha na prestação do serviço. Hoje a gente consegue ser mais seletivo. Quando o prestador de serviço ele não é tão bom, a gente chama, mais uma vez, conversa. Só que aí a conversa é um pouco mais curta. Porque o condômino mora lá e eu moro lá. Paciência é melhor. Né? E aí ele é um prestador de serviço, ele tem que prestar esse serviço com responsabilidade. Não prestou. Então não prestou, a gente sempre faz uma nova licitação e aí faz uma nova pesquisa de mercado e uma nova contratação. Bom, esse filtro já foi feito. Espetacular. E, pelo que eu vi, né, a mediação do conflito está em todas as áreas, né? Verdade. Comunicação clara e antecipada. Né? A Jennifer é uma grande comunicadora, a gente vê isso, e o líder tem que ser um bom comunicador. Avisos, circulares, campanhas internas, reduz a chance de que temas previsíveis, como férias, novos eventos, temporadas de uso interno, se transformem em brigas. Como é que funciona essa questão dessa comunicação clara? Sim, ajuda. Nós temos grupo de WhatsApp. E aí... Você está dentro do grupo? Eu estou, mas apenas como administradora e só a administração fala e emite os avisos. Perfeito. Não existe aquela coisa de estar conversando. Tem grupos, claro, dentro do condomínio e esses eu não participo. Sim. Né? Já me colocaram. Sem sua autorização? Já me colocaram e aí eu saí e pedi para não fazer novamente. Que aí a gente tem que preservar a nossa sanidade mental. E hoje em dia, né, você pode ser qualificado como crime também. Você não pode estar incluindo ninguém sem autorização. E o seu celular, né? A maioria dos celulares tem também, para que você seja incluído em algum grupo, tem que pedir autorização a você. Né? Exatamente. Tem um dispositivo no celular. Tá? Sim, um mecanismozinho, né, que impede que a pessoa te adicione sem a sua autorização. Verdade. Eu não sabia, Carlos. Vou usar Tem, esse mecanismo. já usa lá e tal. Então você... Porque eu fico com vergonha de sair do grupo, Carlos. Me coloca no grupo.
também tenho, por isso que eu peço para que me fico tirem. aguardando um feriado para poder sair. De madrugada. Mas percebem, viu? Perfeito. Pedro, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Um programa muito rico, com troca de ideias maravilhosas, isso é espetacular. O Condomínio em Foco, não por acaso, trouxe novamente a doutora Jennifer aqui para esse bate-papo. Esse programa que é oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, agora fabricando containers, para que você tenha no seu condomínio um mercadinho 24 horas. Imagine um mercadinho 24 horas. Você quer entender como é que funciona? Fala com o Aço Bom Preço, que vai lhe dar todas as orientações para que você aumente a qualidade de vida no seu condomínio. Pois bem, Instituto Carlos Conce, cursos de comunicação oratória, turma de férias, 9 de janeiro. Você contata o 99949-9091. Faça como os grandes líderes de Alagoas do Brasil. Faça um curso de oratória no Instituto Carlos Conce. Chegamos ao encerramento e a doutora Jennifer dos Santos Silva vai conversar conosco, vai dar assim as suas considerações finais, aí você vira nos 30, tá? Então, as suas considerações finais, agradecendo desde já a sua presença aqui, rica, honrosa, para nós nesse seu retorno. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. É um prazer inenarrável, né, mais uma vez aqui no Carlos Conce, com o Pedro Erlon. A gente vem aqui e aprende muito, né? Verdade. Então, assim, só gratidão. É uma troca, né? Uma troca. É. Perfeito. Ele que é o nosso expert em condomínios, ele que produz o programa com maestria, nosso especialista na área condominial, síndico profissional e também gestor de seguro predial. Pedro Erlon, meu amigo Pedro, suas considerações finais. Eu acho que esse programa, acima de tudo, estamos aí, né, na reta final de 2025. Verdade. Foi um ano de muito aprendizado, muitas surpresas boas, excepcionais. Cada gestão tem um estilo, né, Carlos? Então, hoje a gente viu aqui uma verdadeira mediadora de conflitos. Né? A gente percebe pelo tom de voz, pela energia, pela paciência. Né? Então, vamos nos esperar todos aí na gestão aí da nossa síndica Jennifer. Perfeito. Bom, positivo, querido Pedro Erlon, sobre comunicação e convivência, no livro mais vendido de toda a história da humanidade, a Bíblia, podemos aqui trazer uma frase espetacular. Ser rápido para ouvir e tardio para falar, especialmente em discussões, conflitos, para evitar o furor e promover a paz. Tiago 1,19 e Provérbios 15,1. Juntei os dois para ficar mais completo ainda, não é? A você, muito obrigado pela audiência aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. A apresentação no programa Condomínio em Foco deste jornalista, Carlos Conce, e do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos. Encerramos aqui o programa Condomínio em Foco dessa terça-feira. Você sabe, toda terça-feira às 3 da tarde, o nosso programa está aqui com você. Fique com Deus. Vem aí o repórter CBN.